Nós estamos na nossa série Fundamentos da Família e nesse encontro nosso tema é fidelidade. É muito importante nós entendermos que a fidelidade ela tem uma amplitude muito maior do que só quando pensamos na questão física, na questão sexual. A fidelidade ela tem uma origem lá na nossa formação, no nosso caráter. Ela vem muito antes do relacionamento conjugal. E é fundamental que nós entendamos isso. E é claro, nós vamos, à luz da palavra de Deus, à luz de alguns princípios, entender a importância da fidelidade. A fidelidade ela tem a ver com o compromisso de cultivar, de proteger e de enriquecer o relacionamento. É aquele compromisso que é firmado quando eu escolho me unir ao meu cônjuge, quando eu me escolho unir, construir a minha família, quando eu escolho que aqueles relacionamentos nos quais eu estou envolvido vão ser relacionamentos saudáveis. Isso tem a ver com a nossa fidelidade, isso tem a ver com o nosso compromisso, isso tem a ver com a nossa aliança firmada. Na verdade, a fidelidade é o resultado natural de um relacionamento baseado no princípio da aliança. Quando Deus formou o homem e a mulher, Ele criou o homem e a mulher com um propósito, e essa aliança, esse compromisso de unidade dentro do relacionamento conjugal e também dentro do relacionamento familiar. Por isso, um dos fundamentos importantes da família é a fidelidade, é trabalharmos, é entendermos, é praticarmos a fidelidade de maneira saudável, de maneira a construir um relacionamento muito mais forte. A aliança também é um compromisso assumido com Deus, ou diante de Deus e diante dos homens. Olha só o que o texto de Provérbios 2, 16 e 17 nos traz. Ela, a sabedoria, Salomão está falando da sabedoria, ela, a sabedoria, o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Olha só, a fidelidade, aqui o texto está falando de infidelidade conjugal no sentido de traição, no sentido de adultério talvez, mas nós podemos entender que a quebra da fidelidade ou a infidelidade é a quebra dessa aliança que é firmada com Deus principalmente, é firmada diante de Deus. Então essa aliança familiar, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser valorizada, porque é muito mais do que simplesmente um ato cívico, é muito mais do que simplesmente estar próximo de alguém, mas ela é uma aliança, ela é um compromisso firmado com Deus e com aquela pessoa com quem eu assumi esse compromisso, com a minha família. Esse movimento, esse entendimento, ele é fundamental para que a gente possa desenvolver, então, uma vida de fidelidade, uma vida de lealdade, uma vida que valoriza esse compromisso. E lembre-se, a fidelidade ela não começa no relacionamento familiar, ela não começa no relacionamento conjugal. Ela já vem de antes, desse caráter firmado, desse caráter construído. Por isso que como família, como casais, nós precisamos olhar para esse princípio com um olhar de muito cuidado. Porque a maneira como nós lidarmos com isso vai fazer com que as gerações futuras, os nossos filhos, aqueles a quem nós influenciamos, eles também possam ter se relacionar de maneira correta com esse princípio da fidelidade. Então, eu quero dar algumas dicas muito importantes para vocês. Agora, existem alguns pontos que abalam essa aliança. Existem alguns pontos que abalam esse compromisso com a fidelidade. Então, existem alguns pontos de origem para esse conflito, ou pontos de origem para esse problema que é a infidelidade, então, nós vamos olhar para alguns desses pontos agora. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para você é a desestruturação familiar. Nós vivemos um mundo, hoje, ele procura trazer um normal diferente daquilo que é o padrão bíblico, que é o padrão daquilo que Deus ensinou. O mundo hoje tem distorcido os valores da família. O mundo hoje tem distorcido os valores que são princípios, que são fundamentos e que dão base para os relacionamentos familiares. Hoje em dia você precisa buscar a sua própria felicidade. É isso que é mais importante. O que o mundo diz é que se aquela pessoa que está com você não supre suas necessidades, você não tem a obrigação de estar com ela, você precisa procurar outra pessoa. Se aquele relacionamento não supre os seus interesses, você vai procurar se relacionar com outras pessoas. Esse princípio de aliança não existe, não é valorizado.
E aí existe uma disfuncionalidade que é construída dentro do relacionamento conjugal, dentro das famílias, e isso traz quebras, isso traz rompimentos, isso traz conflitos, isso gera um grande problema. E aí eu começo a procurar respostas fora do relacionamento conjugal, respostas fora do meu relacionamento familiar, e aí onde essa fidelidade ela é quebrada, onde essa fidelidade, esse compromisso com a fidelidade, ele é rompido. E aí nós precisamos entender então esses papéis que precisam acontecer dentro de casa. A estrutura familiar precisa ser muito mais funcional. E aqui nós não queremos falar de estrutura familiar no sentido padrão, como a gente vive hoje, como a gente entende hoje, né? O padrão de um relacionamento familiar, o padrão de uma estrutura familiar, com certeza sempre vai ser pai, mãe, filhos, todos convivendo juntos. Mas nós não podemos negligenciar que hoje, infelizmente, vivemos numa sociedade onde esse padrão ele não é mais não acontece mais dessa maneira, nem sempre acontece dessa maneira. Mas isso não quer dizer que não precisa existir uma funcionalidade, onde cada um desenvolve o seu papel, onde pai precisa desenvolver o seu papel como pai, como responsável, mãe precisa desenvolver o seu papel. Então, eu quero ler um texto com vocês que nos ajuda a valorizar e a identificar essa funcionalidade que a família precisa ter, essa funcionalidade que os papéis precisam desenvolver. Está lá em Colossenses 3, Colossenses capítulo 3, versos 18 a 21. E vamos lá. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. E nessa parte aqui os homens vibram, né? Olha, tá vendo? Essa dica é para as mulheres. Então, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Mas o texto continua e diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Agora as mulheres vibram, né? Tá vendo, marido? Isso é para você. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Olha lá, agora os filhos. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E nessa parte do texto aqui, os filhos vibram, né? Ou melhor, os pais vibram, né? Os filhos precisam ser obedientes, os filhos precisam obedecer aos pais em tudo, porque isso é reflexo de algo que vai agradar o coração do Senhor. E a última parte desse texto diz assim: pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. E aqui é onde os pais vibram, né? Ou melhor, onde os filhos vibram, porque os pais não podem irritar seus filhos aí para que eles não desanimem. Olha só, esse texto traz fundamentos muito importantes do desenvolvimento dos papéis. E aqui não é uma luta para saber quem é mais importante ou quem é menos importante, não. Existe uma igualdade de importância no desenvolvimento desses papéis. E quando os papéis são desenvolvidos, essa funcionalidade ela existe, e então a estrutura da família responde a essa necessidade bíblica, a esse padrão bíblico, onde a fidelidade vai ser muito mais facilmente exercida, onde o compromisso da aliança vai ser muito mais facilmente exercido. E veja, o segredo não está no padrão, na família estar toda unida, toda junta, vivendo no mesmo ambiente nesse sentido. Porque hoje em dia, como eu já falei, existem famílias que se desenvolvem de maneira diferente, onde as mães às vezes precisam criar seus filhos sozinhos, onde os pais precisam criar os filhos sozinhos, mas quando os papéis são exercidos de maneira correta, a presença de Jesus traz equilíbrio para esse relacionamento, né? E muitas vezes nós temos experiências de casais que chegaram a se separar, a morar longe, a viver longe, mas essa busca de Deus, essa busca de compromisso com o Senhor os uniu novamente. Então, trouxe estabilidade, trouxe equilíbrio, mas é possível sim viver dentro de uma família funcional, independente do padrão que você vive. E isso o Senhor Jesus vai trazer de resposta para você. Então, esse é um dos pontos importantes que nós temos que cuidar, esses papéis, para que essa funcionalidade aconteça e para que a desestruturação familiar não seja um ponto para que esse problema exista e para que a infidelidade aconteça. Um outro ponto muito importante que nós temos que desenvolver e que olhar é a nossa espiritualidade. Não podemos viver uma espiritualidade rasa. Esse é um ponto que desgasta os relacionamentos, porque afeta a nossa maneira de existir, afeta a nossa maneira de nos conhecer,
A essência do homem e da mulher, ela só é encontrada em Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Criador, do Deus Criador. Então, essa relação de intimidade com Deus, ela precisa acontecer. A nossa espiritualidade precisa ser uma espiritualidade muito bem fundamentada, não pode ser rasa, não pode ser vazia, não pode ser uma espiritualidade alimentada só pela internet ou só por algumas leituras. Ela precisa ser vivida a partir de um relacionamento de intimidade com Deus. Então, uma espiritualidade que é vivida de maneira vazia, que é vivida de maneira rasa, ela cria um vazio de propósito. E quando existe um vazio de propósito, quando eu não consigo identificar quem eu sou ou para que eu existo, é claro que os relacionamentos vão ficar fragilizados, é claro que eu vou precisar buscar resposta em outras situações, em outras relações, e aí a fidelidade ela é quebrada, esse princípio de aliança ele é quebrado, ele deixa de ser valorizado, porque eu não tenho propósito, eu não tenho ali uma direção de vida, uma direção onde eu posso encontrar só em Deus. E claro, Jesus precisa fazer parte disso, porque eu só vou encontrar esse propósito em Deus quando eu reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Quando Jesus fizer parte da minha vida, isso vai trazer também um padrão mais estável para os meus relacionamentos. Isso vai trazer um fundamento mais estável para que eu valorize ao meu cônjuge, valorize os meus filhos, valorize a minha família, e a fidelidade vai ser aí sim vivida dentro desse propósito, vivida como um padrão, como um princípio fundamental para os relacionamentos. Uma espiritualidade vazia, ela também acaba trazendo uma falsa identidade. Ela não mostra quem eu realmente sou, porque como nós já dissemos, nós só sabemos quem nós realmente somos em Cristo Jesus. E é claro que essa busca, esse anseio por outras coisas, desestrutura e traz desestabilidade para os nossos relacionamentos. Um texto muito conhecido, que Jesus cita lá em Mateus 6, verso 33. Jesus está falando da busca de coisas para a vida, né? Dos anseios que a vida traz. Mas Jesus lá no verso 33 de Mateus 6 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo nesse texto aqui, quando nós desenvolvemos essa intimidade com Deus, essa espiritualidade de reconhecer que Deus é mais importante, que o relacionamento com Ele é mais importante, as outras coisas da vida, as outras áreas da vida vão ser supridas, as nossas necessidades materiais vão ser supridas, as nossas necessidades físicas vão ser supridas. E é claro que os nossos relacionamentos também vão ser desenvolvidos de maneira muito mais saudável. Quando a família ou quando o casal busca a Deus juntos, se constrói uma unidade de propósito. E é isso que faz com que a gente viva de maneira mais sólida e que a gente valorize esse fundamento importante que é a fidelidade, que é essa aliança firmada. Mas quando existe uma falta de intimidade, quando existe uma falta de relacionamento com Deus, isso também afeta o meu relacionamento dentro de casa, isso também afeta a maneira como eu me relaciono de maneira íntima com a minha família e até como casal mesmo. Você já deve ter ouvido a expressão de que juntos nós somos mais fortes. E é isso mesmo, porque esse é o propósito de Deus. Nós precisamos estar em unidade de propósito, em unidade de intenção, em unidade de corpo, de espírito. É isso que é a vivência intensa dessa espiritualidade, dessa busca de Deus, precisa gerar em nós. Olha só, o texto lá de Gênesis 2, 24, Deus está criando todas as coisas, Deus está criando o homem e a mulher, né, que foram criados à sua imagem e semelhança, e aí Deus cria o homem, depois ele cria a mulher a partir ali da costela do homem, e quando ele apresenta o homem, apresenta ao homem e à mulher, existe um trecho, esse texto traz algo muito precioso, né, e o texto diz assim, Gênesis 2, 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa vivência de unidade, essa vivência de busca de intimidade, que é baseada na busca de Deus, na busca dessa espiritualidade, ela tem alguns passos importantes que esse texto nos ajuda a entender. Primeiramente, quando Deus diz,
por essa razão, deixará o homem pai e mãe. Esse deixar, ele precisa ser fundamental, porque eu preciso me desligar daquilo que me prendia, a minha história, eu preciso começar uma nova história, eu preciso me desligar daquela influência que eu tinha antes para eu me ligar a uma nova história. Então, a intimidade, ela pode ser tremendamente abalada se não houver esse ato e essa decisão de deixar. Porque a partir de agora eu estou construindo algo novo. O meu compromisso de lealdade, meu compromisso de fidelidade agora é com o meu cônjuge, com essa nova família que está acontecendo. Por isso que quando acontecem influências externas no relacionamento, o princípio da lealdade, o princípio da fidelidade pode ser abalado. E o texto continua: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Essa unidade, essa união, ela precisa acontecer, e essa intimidade ela é estabelecida nesse ato de unidade e é estabelecido nesse compromisso, na aliança da união do casal e da família. Então eu preciso me unir à minha mulher, eu preciso escolher alguém com quem eu vou construir a vida. E aí o texto diz: e eles se tornarão uma só carne. E o tornar uma só carne, ele é um ideal divino para esse relacionamento. Esse tornar uma só carne, ele é mais do que simplesmente só uma junção física de corpos. É uma junção espiritual mesmo, uma junção de propósitos. Então eu deixo pai e mãe, eu me uno à minha mulher, eu me aproximo, eu escolho, eu firmo uma aliança com a minha esposa, eu firmo uma aliança com a minha família, e a partir daí nós nos tornamos uma só carne, uma intimidade, uma unidade de propósito. Isso tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. É claro que a gente precisa entender que o relacionamento de intimidade tem a ver também com a nossa área sexual, tem a ver com o nosso relacionamento sexual, e isso é fundamental para que o casamento aconteça, para que o relacionamento do casal flua, para que o relacionamento do casal seja saudável. Mas sabe, existe uma frase que foi dita pelo David Merck, que diz assim: o sexo não é o foco do casamento, mas uma celebração e símbolo do seu propósito. Então eu não caso com a minha esposa porque eu quero ter relação sexual com ela. Mas a relação sexual, o sexo, o ato dessa intimidade maior no casamento, ela é reflexo e símbolo de um propósito que nós temos como casal. Esse propósito de unidade, esse propósito que foi firmado nesse compromisso, nessa aliança firmada diante de Deus. Agora, existe uma situação que nós temos que perceber e que entender. E quando essa fidelidade ela é quebrada, quando a infidelidade acontece, o que nós temos que fazer? Quando essa fidelidade é quebrada, quando a infidelidade acontece, nós precisamos entender que o divórcio não é a solução, porque ele é totalmente contrário ao que Deus prevê, ele é totalmente contrário àquela união, àquele propósito que Deus tem para cada um de nós. Eu quero ler um texto com você que está lá em Malaquias 2, versos 15 e 16. Olha o que o texto diz: não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque desejavam uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso e não sejam infiéis. Quando a infidelidade acontece, nós estamos desagradando ao Senhor. Quando a infidelidade acontece, nós estamos sendo contrários àquilo que foi planejado por Deus. Contrários, nós estamos quebrando, nós estamos rompendo esse compromisso, essa aliança que foi firmada. Agora, Deus detesta o divórcio, Deus odeia o divórcio. Então, o relacionamento precisa ser restaurado, o relacionamento pode ser restaurado, o perdão precisa acontecer, e esse movimento de busca, de restauração, de reconstrução também precisa acontecer nessa busca do Senhor, porque não é isso que o Senhor deseja. Por isso é importante nós valorizarmos aqueles pontos que podem ser origem para nos levar a um ato de desistir do nosso relacionamento, ou nos levar a um ato de desconfiança, ou nos levar a um ato de buscar respostas em outros lugares, do que não nos nossos relacionamentos familiares, não no nosso relacionamento conjugal. Porque se nós quebrarmos esse princípio, nós vamos desagradar ao Senhor, e o Senhor não gosta, não quer, não planejou isso
para o casamento. O Senhor detesta o divórcio, então o divórcio não deve ser a melhor solução, não é a melhor solução. É claro, nós temos aqui que entender todo o contexto do que acontece dentro dos relacionamentos conjugais. É claro que nós temos que preservar a vida, as situações onde acontecem aí, a violência acontece onde a vida está em risco. Então a vida tem um valor muito maior, né? Precisa ser preservada. Mas eu acredito que esses são casos extremos e nós não vamos aqui debater esses casos, não é a ideia. Mas então, o que nós devemos fazer para manter a aliança? O que nós devemos fazer? Como nós devemos viver para construir um relacionamento onde essa aliança de fidelidade, onde esse compromisso ele é valorizado? Primeiro, reafirme seus votos de fidelidade, de compromisso. Você, família, reafirme entre vocês esses votos de fidelidade. Você, marido, você, mulher, reafirmem constantemente o compromisso que você tem um com o outro. Conversem sobre isso. Ajudem seus filhos a perceber que esse compromisso de lealdade, de fidelidade precisa ser estendido para a família. O que acontece na família, o que é conversado na família, as situações que a família precisa resolver dos seus conflitos pessoais, das situações que acontecem dentro de casa, precisam ficar dentro de casa. Eu não posso quebrar esse vínculo de fidelidade, eu não posso quebrar esse vínculo de lealdade, porque nós temos esse compromisso primeiramente com Deus e depois com o nosso cônjuge. Sabe, a lealdade e valorização da identidade de cada um. Você casou com um homem, você casou com uma mulher que tem uma identidade, respeite, seja leal, valorize o outro. É claro que nós temos, sim, coisas a crescer, nós temos pontos a melhorar, e é isso que o casamento traz, é isso que o compromisso de fidelidade traz, um compromisso de ajuda, de auxílio, de suporte mútuo. Então, quando eu vivo esse compromisso, eu valorizo esse compromisso de lealdade, eu valorizo o outro, valorizo quem o outro é, valorizo a identidade do outro, ajudo o outro a crescer. Essa intimidade e esse vínculo, essa unidade de propósitos acontece e essa liberdade no relacionamento acontece e com certeza esse fundamento da fidelidade ele acaba sendo desenvolvido de maneira muito mais saudável. E sabe, o que a fidelidade resulta é um relacionamento muito mais sólido, uma família muito mais forte, uma família muito mais unida, uma família que o respeito acontece de maneira integral, onde cada integrante da família valoriza o outro, onde cada integrante da família desenvolve o seu papel de maneira a suprir as necessidades da família, de maneira a revelar uma família muito mais ajustada, muito mais funcional. Quando a fidelidade acontece, quando esse compromisso dessa aliança acontece, existe uma construção de um legado onde as nossas gerações futuras vão também desenvolver esse mesmo valor. Lembra que nós falamos lá no início que a fidelidade ela não acontece no relacionamento conjugal. Ela não é algo que é fruto só do meu compromisso no relacionamento conjugal. Mas eu sou fiel porque eu tenho caráter, porque eu tenho princípios que foram construídos na minha vida, que foram construídos ao longo da minha existência, da minha formação. E quando família, quando nós vivenciamos isso, nós também levamos isto para as gerações seguintes. Nós precisamos valorizar o nosso tempo juntos, como família. Isso é um ponto fundamental para que a fidelidade possa acontecer. Nós vamos evitar que interferências externas aconteçam, mesmo que sejam de pessoas muito queridas nossas, mesmo que sejam de familiares muito queridos nossos, mas que às vezes, por não conviverem no nosso ambiente familiar, eles trazem influências que não são as que vão ser as melhores para nós. Nós precisamos nos proteger disso. Isso também é uma maneira de você garantir que esse compromisso com a lealdade, com a aliança firmada diante de Deus vai crescer, vai ser desenvolvida de maneira sólida. Então, evite as influências externas. Busque conselhos, sim. Conselhos são muito importantes. Mas não faça só porque mamãe disse, não faça só porque papai disse que era para fazer. Mas nós temos que construir juntos, crescer juntos, isso vai trazer maturidade. Os casais vão aprendendo a lidar com os conflitos, com as dificuldades juntos, sendo confidentes, sendo íntimos, para que superem essas barreiras juntas. Isso são pontos fundamentais para que a gente possa desenvolver então a fidelidade, possa desenvolver então esse compromisso. Sabe, fidelidade, ele pressupõe honra e proteção mútuas.
honra e proteção mútuas. Então eu preciso honrar o meu cônjuge. Eu não tenho que expor o meu cônjuge diante das outras pessoas. Eu não tenho que expor os meus filhos diante de outras pessoas. Eu não tenho, sabe aquele momento onde a gente está ali naquele descontraído, numa reunião com amigos, e às vezes a gente, por brincadeira, às vezes até por brincadeira, a gente fala algo que vai depreciar o outro, ou a gente ri de algo que o outro fez e a gente não valoriza, e isso vai trazer assim, um desgaste, vai trazer um descontentamento. Então, esse compromisso de honra, de fidelidade, esse compromisso de fidelidade, de aliança precisa pressupor essa honra e essa proteção mútua, onde os membros da família se protegem. E eu quero terminar com uma frase, esse tempo nosso aqui, falando sobre a reconciliação. Quando você viver momentos onde a incerteza pode chegar, onde a infidelidade aconteceu, e mesmo que não seja uma infidelidade no campo sexual, no campo do adultério, mas uma infidelidade onde houve uma mentira, uma infidelidade onde se escondeu algo, onde não se compartilhou algo, onde se omitiu algo e a desconfiança chega, o caminho da reconciliação sempre é o mais importante. A Hernandes Dias Lopes diz assim: o caminho da reconciliação é melhor do que o atalho do repúdio. A reconciliação é mais segura e conduz a um destino mais feliz. Porque a reconciliação é o caminho que Deus direciona. É o caminho que Deus espera que nós façamos. Deus nos criou para sermos unidos. Deus nos criou para sermos fortes juntos. Deus nos criou para que a intimidade acontecesse. Deus nos criou homem e mulher para que a nossa união fosse firmada numa aliança com Ele, num compromisso com Ele, num compromisso de busca de intimidade com o Senhor. E essa busca de intimidade com o Senhor vai refletir em intimidade com o meu cônjuge, vai refletir em intimidade com os membros da minha família. Isso vai gerar um ambiente de confiança, um ambiente de segurança, um ambiente onde essa aliança vai ser fortalecida no Senhor e onde a fidelidade vai ser vivida de maneira integral. Eu quero orar por você. Talvez você esteja passando por momentos difíceis aí no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento familiar. Mas eu sei que essa busca de fidelidade, essa busca de intimidade, essa busca de honrar essa aliança vai ajudar você a reconstruir, vai ajudar você a superar o momento de dor, o momento de crise. E com certeza vocês vão experimentar momentos de maior solidez, momentos onde o relacionamento vai estar cada vez mais forte, onde o relacionamento hoje vai ser sempre melhor do que ontem e amanhã vai ser melhor do que hoje. Não porque a gente não tem mais problemas, não porque a gente não tem mais dificuldades, mas porque juntos, unidos, valorizando esse compromisso, valorizando essa aliança, sendo fiéis, sendo leais, nós vamos superar isso e nós vamos construir um futuro melhor juntos, buscando ao Senhor juntos. Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela sua vida, pela sua família. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque nós podemos olhar para a Tua Palavra e ela nos traz fundamentos tão importantes para a nossa maneira de viver, principalmente para nós como família, para nós como casal. Nós queremos agora, de maneira muito especial, nos colocar diante do Senhor. Eu quero interceder por cada pessoa, por cada casal, por cada família que está acompanhando esse tempo de estudo juntos aqui. Que o Teu Santo Espírito possa revelar, Pai, pontos que precisam ser ajustados, pontos onde a fidelidade não está sendo valorizada, onde o compromisso não está sendo valorizado, para que nós possamos sim nos arrepender, para que nós possamos sim trazer o nosso cônjuge para mais perto, trazer a nossa família para mais perto, e num bate-papo, num diálogo gostoso, num diálogo franco, num diálogo onde o perdão vai acontecer, num relacionamento onde essa busca de intimidade vai acontecer e o Senhor vai trazer um fortalecimento, vai trazer um renovo. Eu clamo, Deus, para que o Senhor restaure os relacionamentos que estão rompidos. Eu clamo para que o Senhor restaure os relacionamentos que estão fragilizados, talvez pela infidelidade ou por essa desconfiança, mas nós clamamos porque o Senhor é o Deus que pode sim restaurar todas as coisas. Então restaura primeiramente em nós, no nosso coração. E que cada um de nós seja agente de transformação dentro da nossa família, para que tenhamos sim famílias mais saudáveis, para que tenhamos sim famílias mais maduras, famílias que honram ao Senhor, famílias que vão viver sobre esses fundamentos, esses pilares
que o Senhor mesmo traz nas suas palavras, na tua palavra para nós, para que a gente possa viver intensamente o melhor do Senhor para nós, para que vivamos os propósitos do Senhor para cada um de nós. Muito obrigado, nos abençoe, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você vai ficar agora com o nosso tempo de bate-papo muito especial que vamos ter agora sobre esse tempo fidelidade. Não saia daí, nós vamos continuar esse tempo juntos. Nós estamos aqui na nossa série Fundamentos da Família e o nosso tema hoje é fidelidade. A fidelidade é uma base importante para os relacionamentos familiares e, claro, com certeza, para o relacionamento conjugal. E eu estou aqui hoje com um casal muito especial, pastor Tiago e ministra Ariane, sejam muito bem-vindos, eles já vão falar daqui a pouquinho, vão se apresentar, mas pastor Tiago e ministra Ariane são líderes de um grupo de casais nosso aqui da igreja, do Casais 10, casais recém-casados até 10 anos de casamento, uma fase maravilhosa, uma fase importantíssima do relacionamento conjugal, logo o início do relacionamento conjugal, mas eles também lideram pequenos grupos, lideram outros ministérios na igreja também, então eu tenho certeza que esse bate-papo com eles aqui vai ser muito enriquecedor para o nosso tema hoje. Pastor Tiago e ministra Ariane, sejam muito bem-vindos. Obrigada, pastor. Para nós é um prazer estar aqui Sim. e a gente crescer juntos nessa área tão importante do relacionamento familiar, conjugal. Legal, que legal. A gente vai falar um pouquinho então sobre esse tema, discorrer sobre esse tema. E uma das coisas que a gente entende que o relacionamento conjugal, ou a fidelidade no relacionamento conjugal, ele vai muito além da questão física, da traição, né, do adultério, ou dessa referência mais pensando na questão sexual do casamento, né, da questão da intimidade. A gente sabe que a fidelidade é muito mais ampla do que isso. Né? Como que a gente pode, então, definir essa questão da fidelidade? Quais são os cuidados que o casal precisa ter, ou que a família precisa ter? Aqui a gente também quer ir um pouco além do que só o casal, né, mas em todo o contexto da família. Como então nós precisamos identificar, como então olhar para esse tema fidelidade da maneira correta? Eu acredito que quando nós tratamos o tema fidelidade, como o pastor Wellington já trouxe aí, que vai além da questão física, tem alguns pilares que eu e a Ari, nós sempre trabalhamos dentro do nosso relacionamento e quando a gente aconselha casais também, que são de extrema importância na construção e nessa, vamos dizer assim, nesse direcionamento para que o casal ele tenha essa fidelidade muito bem alinhada, né? Independente dos desafios que esse casal passa, né? Nós estamos casados já há 12 anos, vamos fazer 12 anos agora, dia 14 de fevereiro. E ao longo desses 12 anos, nós fomos trabalhados de diversas maneiras. Então, eu acredito que o pilar ali, em relação à fidelidade, aonde precisa ser trabalhado, é a lealdade, é o ser claro com a Ari, principalmente, nessa transparência. Nós tivemos recentemente uma experiência onde eu pude compartilhar com ela algo que na minha percepção, como marido, eu estava protegendo ela como esposa. Né? Dentro da nossa área financeira, tivemos uma situação ali onde eu falei, não, eu vou proteger a área dessa informação. E numa outra oportunidade, quando a gente resolver, daí eu coloquei ela no meio, aí eu abro para ela. E não foi bem assim. Chegou um momento onde eu tive que abrir para ela, eu tive que falar a verdade para ela teve que trabalhar dentro de um processo de me perdoar, né? Porque, querendo ou não, por mais que eu estava omitindo, eu estava mentindo realmente para ela. Eu não estava sendo leal a ela, não estava sendo transparente a ela. E eu estava sendo infiel. Querendo ou não, essa infidelidade que vai muito além do que simplesmente eu simplesmente olhar e falar, puxa, por que eu não poderia ter falado antes? Mas é eu realmente tomar uma decisão e foi o que aconteceu, né? E aí quando eu abri meu coração ali, pedindo perdão, ela, é óbvio, todo o processo ali até ela realmente entender, receber a informação, né? Processar e a gente junto trabalhar para crescer dentro dessa área. E é bem interessante, pegando o gancho, né, como muitas vezes no amor e na aceitação vai estar a nossa melhor versão. A gente vai estar livre, a gente vai estar solto, né? Quando a gente pensa em casamento, a gente pensa nisso. A gente pensa em alguém que você quer dividir a vida, que te aceita, que te ama, que escolheu você para partilhar, né, tudo que deseja. E eu lembro quando o Ti me contou, veio uma sensação de traição. E eu conheço o coração do Ti. Quem conhece o Ti mais de perto sabe, ele tem um coração bem generoso, ele é um homem simples, um homem que eu conheço o caráter dele. Mas naquele momento veio uma sensação difícil de processar.
E eu lembro que, né, no Espírito o Senhor trouxe para mim, você não estava achando ele estranho? E eu lembro que eu comentava com o Ti, amor, você tá muito calado, você tá estressado. E ele falava, não, amor, tô com muita coisa na cabeça. Então, com isso, a gente depois conversou e a gente falou, cara, a gente é um só. E quando uma parte omite algo do outro, essa parte, ela passa sozinha. Então, aquilo que o Ti poderia ter dividido, eu sempre falo pro Ti, 2 cabeças pensando tomam uma melhor decisão. Então, nessa situação que a gente passou, que eu super entendi que ele achou que era um cuidado, era uma obra maligna, na minha opinião, assim, foi uma coisa que ele viu como um cuidado, mas era uma mentira que ele acreditou e que a gente resolveu, né, amor? A gente vai levar para os próximos anos, mas é muito interessante que, de alguma maneira, tirou a essência dele. Ele ficou mais calado, ficou mais estressado. Querendo ou não, essa infidelidade acabou refletindo em outras áreas da nossa vida. Né? E isso reflete. Cria insegurança. Cria, né? Insegurança. Quando esse relacionamento ele é fragilizado, ele é atacado por algum tipo de situação, de conflito, ou mesmo numa situação como essa. A intenção era boa, né? A intenção, teoricamente, era boa. Eu queria proteger a área daquela informação, eu queria que ela não se preocupasse com aquilo. Só que a gente entende que esse compromisso, esse laço de fidelidade, essa lealdade, que parte dessa aliança que é feita, que parte desse compromisso que é feito com o outro, ela precisa ser completa em todas as áreas da vida. Em todas as né? áreas. E aí, uma coisa legal que, nessa experiência de vocês, é que talvez a gente possa pensar assim, puxa, mas eu não estou traindo minha esposa, eu nunca traí minha esposa, eu nunca olhei para outra mulher, eu nunca me interessei por outra mulher, eu sempre me cuidei muito, me protegi muito e protegia ela nisso. Mas se nas outras áreas, por exemplo, na criação dos filhos mesmo, na questão financeira e outras áreas do relacionamento conjugal, se esse compromisso de aliança também não for firmado, ele pode trazer tanta insegurança quanto ele traz uma questão da traição, né? De uma traição física, vamos assim dizer. E eu falo que quando a gente omite algo, né? Quando a gente não quer compartilhar algo com o nosso cônjuge, eu falo que a gente... O privilégio de viver a 2 é você falar de uma necessidade e o teu parceiro ter a oportunidade de suprir aquela necessidade. Claro que se ela for exagerada, só Deus supre a sua necessidade. Mas eu falo que quando você tem uma expectativa suprida, a gente entra num ciclo de confiança. E quando a gente tem uma necessidade não suprida, a gente entra num ciclo de desconfiança. Então, eu penso assim, alguém que está aí com medo dessa infidelidade, suspeita de uma infidelidade, começa a alimentar a cabeça dessa desconfiança e isso gera muitos problemas para esse casal, porque querendo ou não, você vive numa defensiva, você vive frustrada, né? E por isso que a lealdade, o fato de você ter a transparência dentro do relacionamento faz toda a diferença, porque quando você comunica, você conversa, então a Ari perguntava para mim, Thiago, tá tudo bem? Era só eu falar, amor, não tá bem não. Vamos conversar. Ela não tá para ser minha adversária, Certeza. é minha parceira. Nós estamos em unidade, caminhando junto. Não é um cabo de guerra onde um puxa para um lado, outro puxa do outro, né? Então, quando nós temos essa percepção de um relacionamento onde nós estamos juntos e nós precisamos fazer dar certo, então, por mais que eu esteja errado, a partir do momento quando eu abro meu coração, eu reconheço isso e eu falo pro meu parceiro, pra minha parceira, pro meu cônjuge que, olha, a gente precisa ajustar isso e vamos caminhar junto, por mais que seja difícil processar, por mais que vai ser um processo de perdão, de caminhada, mas nós vamos estar juntos, nós vamos fazer dar certo, nós vamos caminhar. Legal, e aí a gente percebe que a fidelidade, então, tem tudo a ver com aquela unidade de propósito. O casal tem que estar unido, tem que ter o mesmo direcionamento, o mesmo propósito. Olha que legal, eu fiz uma pesquisa com o nosso grupo de pessoas que estão participando da nossa EBD e participando dos 2 grupos de WhatsApp que temos. Eu fiz uma pesquisa com eles sobre esse tema fidelidade. E uma das perguntas que eu coloquei para eles foi a seguinte: o que é indispensável no relacionamento para que haja fidelidade? O que é indispensável, então, no casamento para que haja fidelidade? E foi muito interessante, né? A gente fez aí uma nuvem de palavras, né, com as respostas que vieram, e a gente percebe que a que mais se destacou foi respeito. Depois teve amor, depois teve verdade, compromisso, mas o respeito foi a que mais se destacou, né? Por que essa importância do respeito? O que significa respeitar o outro, então, dentro do casamento, dentro dos relacionamentos familiares? E aí a gente pode ampliar um pouquinho também para ir lá para os filhos, né? No compromisso com os filhos, no compromisso com os familiares nossos. Como, então, a gente lidar com o respeito? Porque o respeito, então, ele é tão fundamental para que a fidelidade aconteça.
Eu gosto muito de pensar nos votos que os casais fazem na cerimônia do casamento. Para mim, os votos é uma da parte mais extraordinária ali naquele momento da cerimônia, porque é onde eu estou fazendo meu voto com a esposa, com quem eu decidi casar. Isso faz toda a diferença, porque eu olho para ela e eu não estou casando porque ela é bonita, porque eu acho ela assim, porque eu gostei da família dela, porque não estou casando porque eu tomei uma decisão de viver o resto da minha vida com ela. E esses votos que eu estou fazendo é um compromisso perante Deus com ela, né? Sim. E é engraçado que às vezes a gente lembra dos votos, né? Ah, eu vou te amar. Muitas vezes a gente fala, né? Fala aquilo que a gente está no nosso coração. Eu vou te amar até o fim. Eu não falo, eu vou te amar até você, né, continuar me amando. Eu vou ser fiel somente quando você for fiel a mim. Então, a gente declara algo nessa escolha que eu te falou. Eu vou ser fiel a você até o fim. Não existem condicionais. Não existe condicionais. Não. E eu sempre gosto de pensar que eu gosto nessa questão do respeito, é o respeito a essa aliança que a gente firmou perante os homens e Deus, é essa aliança que vai manter o casamento até o fim. Eu sempre gosto de falar que não é o amor que alimenta a nossa aliança, mas é a aliança que alimenta o nosso amor. Então eu falo que propostas, oportunidades não vêm só para os homens hoje em dia num clique, vem para as mulheres também, né? E eu gosto de pensar que é nessa aliança, é esse sim, que eu falo que toda tentação, todo pecado começa no pensamento, né? Ser tentado não é pecado, mas você alimentar aquela tentação é um pecado. Então, quando eu lembro da minha aliança, eu vejo algo que me chama a atenção, a ser infiel ao meu marido, seja como a gente trabalhou, seja no quesito físico, ou uma mentirinha, uma compra escondida, ou ver um site que eu não deveria estar vendo. Isso é demonstrar uma infidelidade e não alimentar essa aliança, né? Então, é desrespeitar o outro naquele compromisso que foi firmado ali, na aliança do casamento, naquele compromisso. Quando eu escolhi o TI, na 14 de fevereiro de 2009, eu estava dizendo não para muitas outras propostas que surgiriam bem sutilmente, né? Às vezes a gente escuta, mas gente, apareceu quando eu vi eu estava envolvida. É sempre muito sutil, então é uma decisão, né? A decisão de não alimentar um pensamento, a decisão de manter firme essa aliança com essa pessoa escolhida, né? O Ti é meu escolhido, eu sou a escolhida dele. E será até o fim. E o respeito também, pensando na questão do crescimento do casal, eu gosto de pensar muito na questão onde eu olho para os 12 anos que nós estamos casados e eu vejo o quanto eu pude crescer com a Ari e o quanto a Ari pôde crescer comigo. Legal. Eu pude pegar o que de mais forte ela tem e acrescentar na minha vida. E ela pôde pegar o que de mais forte eu tenho e acrescentar na vida dela. Sim. Então, é um crescimento contínuo, onde sempre vai ter algo que a gente vai poder acrescentar um na vida do outro. E esse respeito é eu poder entender o tempo dela. Tem coisas hoje com a Ari que ela já lutou, ela já venceu e nós vencemos juntos. Sim. E tem coisas que ela luta ainda e estou junto com ela e vice-versa, e também comigo. Então, essa unidade, esse respeito, eleva o relacionamento. Então, traz maturidade para o casamento. Então, quando o casal aprende a viver esse compromisso da aliança, aprende a lidar com essa questão da fidelidade, a ser fiel, a lutar por isso, né? A valorizar o outro, a valorizar esse compromisso, esse respeito, porque, na verdade, gera um crescimento mútuo e gera uma maturidade, não só no relacionamento, mas também para mim como pessoa. Eu cresço, eu me torno mais maduro. A minha esposa cresce, a minha esposa se torna mais madura. Então, a fidelidade, ela produz essa maturidade, então. Sim, e é legal, pastor, falando de maturidade, uma coisa que a gente sempre fala também para namorar, casamento é para gente madura, gente que sabe assumir as seus próprios erros, suas próprias atitudes. Quando a gente pensa em respeito também, é a gente se respeitar, se conhecer, não colocar sobre o outro uma responsabilidade que não é dele, né? Eu sempre gosto de pensar, a gente não muda ninguém, a gente só pode mudar a si mesmo. Então, esse respeito de não querer impor para o outro aquilo que ele nem nasceu para ser, foi você quem nasceu. E você quer que ele seja assim, então isso é muito especial. Respeitar também que você casou com um homem e uma mulher real, né? Eu vejo muitas mulheres e muitos homens também, não são só as mulheres que são cobradas para serem X, Y, os homens também são muito cobrados e eu vejo que isso tem também levado muita infidelidade, porque eu traí porque, olha, meu marido faz isso, faz aquilo. Não, aceita seu marido, ele é real. E assim, caminhem juntos em respeito, em amor, em unidade, né? Muito legal isso aí que você falou, porque às vezes o casal, tanto o homem quanto a mulher,
E aí a gente pode também levar para os outros níveis, né? Para os filhos. A gente cria um estereótipo, a gente cria um padrão de um homem ideal, da mulher ideal, e a gente exige que a mulher seja daquele jeito, a gente exige que o marido seja daquele jeito. Às vezes a gente exige que os filhos se comportem de algumas maneiras, porque, na verdade, a gente criou um estereótipo, criou um perfil, né? Mas não foi nós que criamos. E eu colocaria até como uma idolatria. Eu idolatrei um casamento perfeito, eu criei esse homem E aí a perfeito. frustração chega, e aí esse compromisso é quebrado, e aí muito facilmente esse compromisso de fidelidade também é quebrado. Aí eu vou procurar em outras coisas uma fuga, procurar em outras coisas, né, suprir isso, né? E aí o casamento já não me serve mais, o relacionamento já não me serve mais. A família já não está me servindo mais, por quê? Porque ele não está atendendo aquela minha expectativa que não é real. Que não é real. Né? E falta de autoconhecimento também nessa parte, né? De não se conhecer, não se ver como uma pessoa real que também vai ter outra pessoa real, né? Então... Legal, olha só, a gente entende também que assim, a questão da fidelidade, ela vem antes do relacionamento. Então, ela tem a ver com caráter, tem a ver com uma formação da pessoa, o ser leal, o ser fiel, né? E aí a gente vai para um ponto que é uma pergunta que nós fizemos também, que tem a ver com a questão da espiritualidade. E foi muito legal a resposta que a gente viu na nossa pesquisa, que nós perguntamos assim: qual o impacto da espiritualidade no sentido de temor a Deus, né, na manutenção da fidelidade no relacionamento familiar? Então, qual o impacto da espiritualidade? E aí a resposta foi unânime, foi 100% disseram que é muito impacto. Não teve nenhuma pessoa que disse que é pouco impacto ou nenhum impacto, é 100%. Então, esse entendimento da busca de Deus, e nós não podemos deixar de falar isso, a presença de Deus, trazer o Espírito Santo para dentro do nosso relacionamento, a nossa fé em Jesus, ela precisa ser base para esse nosso relacionamento, então. Sem dúvida. Né? Como que a gente pode ajudar, então, os casais a perceberem isso? De repente, num ambiente de onde o clima não está legal, onde a desconfiança começa a acontecer, parece que essa fidelidade começa a ser fragilizada. Talvez um dos pontos a perceber é como está a minha espiritualidade, como está a minha busca de Deus, como está o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Jesus. E aí isso pode ser um diagnóstico, pode apontar, né, uma situação que tem que ser revista, é isso? Sem dúvida, é o cordão de 3 dobras, né, que não se pode quebrar ali. A Ari tem falado sobre um texto esse ano, que tem falado muito com ela, e que ela compartilhou comigo, e eu realmente confirmo realmente isso, e é uma verdade. Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Legal. Então, quanto mais a gente busca a Deus, e quanto mais a gente faz com que esse reflexo de buscar a Deus venha para o nosso relacionamento, para a nossa forma de fazer o relacionamento, cuidar dos filhos, seja na área profissional, qualquer outra área da vida, quando nós buscamos, estamos mais cheios do Espírito, mais difícil vai ser a gente agir pela carne. E uma coisa que a gente também testemunha para noivos e namorados é que um relacionamento firmado em Deus, é que hoje eu só acredito num relacionamento firmado em Deus, gente. Com temor, enfim. É um relacionamento que a cada ano melhora em todas as áreas, né? Porque eu falo o Espírito Santo, nós temos um melhor amigo aí, o Espírito Santo, que ele nos aperfeiçoa. É ele quem nos convence, né, de atitudes que não agrada, não é bom nem para as crianças que estão vendo, nem para o casamento. E ele vai nos convencendo e nos aperfeiçoando. Então, eu falo que o Ti hoje tem uma versão melhor da Ari e eu tenho uma versão melhor dele, porque nós continuamos sendo santificados no Senhor. Amém. Né, aperfeiçoados nele. Então, eu acredito que, gente, é fundamental, até mesmo na área sexual, né? Quantas experiências a gente já passou também de casais que estavam tendo dificuldade, passaram a orar juntos, e isso trouxe mais intimidade. Isso, né? Um com o outro, que ali o pilar da transparência estava bem firmado, oravam por coisas que eles precisavam, e viram nesta área algo muito especial acontecer, porque passaram a ter mais intimidade, e isso também foi para o físico, né? A gente sempre também compartilha com os casais que a gente acompanha, é que a área sexual não é tudo na vida de um casal, mas ela é um bom termômetro de entrega, de como vocês estão lidando com a vida a dois, como que está sendo o investimento. Ela não pode ser tudo, mas ela também não pode ficar jogada de lado. Então, por isso que a gente gosta de pensar que é três pilares bem fortes. A transparência, eu torno conhecido aquilo que eu penso, que eu faço.
a vida espiritual. A gente, né, tenta orar juntos em alguns dias, não idealize também todos os dias. Se você conseguir, nossa, glória a Deus por isso, mas estabeleçam algo que seja possível, real para vocês. E o pilar do emocional, né, também, do espiritual não, e o pilar do físico, perdão, e o pilar do físico, a área sexual é um termômetro, então essas 3 áreas em harmonia, você vai estar com um relacionamento bem saudável e eu acredito que livre da infidelidade, porque vocês vão estar ali fluindo em 3 áreas muito interessantes que vão fortalecer de um jeito bem especial. E o sexo, ele acaba sendo reflexo dessa intimidade, dessa fidelidade, desse compromisso com essa aliança. Com certeza. Né? Eu fiz uma pergunta também para o grupo e foi interessante a resposta, porque a ideia da pergunta era assim: ter uma vida sexual ativa é sinal de fidelidade no casamento? E a resposta foi que quase 80% disseram que não. Não é porque eu tenho uma vida sexual ativa que eu estou sendo fiel. Nós acabamos de falar aqui que existem outras áreas, né, outras maneiras de você quebrar esse compromisso da fidelidade. Né? Só que o sexo, ele traz um fundamento muito importante. E eu gosto sempre de também pensar que quando Deus cria o homem e mulher, né, e faz com que eles se juntem, diga lá, vocês serão agora uma só carne, isso tem um reflexo não só físico, mas espiritual, como a gente falou. Sim. Essa unidade, aquilo de se fazer completo um no outro, é o momento mais intenso de intimidade, onde eu gosto sempre eu falo isso em casa, a gente conversa sobre isso, quando a gente conversa com outros casais também, é assim, quando você tira a roupa, é mais do que só tirar a roupa, essa intimidade, você se despir, né, com o seu cônjuge, é mais do que só tirar a roupa, você vai se despir também de todas as outras coisas que podem afetar, abalar o relacionamento, né? Mentira, você esconder algo daquilo, você tentar, por mais que, como na experiência de vocês, teve uma boa intenção, né? Mas isso precisa ser despido, eu preciso me entregar por inteiro, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso vivenciar isso de maneira muito intensa, né? E o sexo também traz isso. É claro que ele não é tudo, como a gente falou, mas ele é um termômetro muito importante. Ele é um dos pilares para a também, fidelidade, né? Que legal. Gente, que legal. A gente está caminhando aí para o final do nosso bate-papo. A gente podia ficar um tempão aqui conversando sobre tantos outros pontos que a gente podia trazer aqui sobre fidelidade, mas eu queria muito dizer para você, nós como igreja, nós queremos ser suporte para vocês, como família, como casal. Está aqui o pastor Tiago, a ministra Ariane, como um dos nossos líderes, casais líderes e pastores líderes de um dos nossos grupos de casais. Então, nós como igreja temos toda uma estrutura para oferecer esse suporte para vocês. Nós sabemos que a vida, o relacionamento com Cristo, ele é fundamental, como a ministra Ariane acabou de falar, é fundamental, né, para que a gente possa ter uma vida pessoalmente saudável, equilibrada, ter um casamento saudável, equilibrado, construir uma família saudável. Então, com certeza, é um dos grandes pilares, um dos grandes fundamentos da família, é a nossa vida espiritual, e a fidelidade entra como um reflexo desse meu compromisso com Jesus. Então, nós como igreja queremos ser suporte para vocês. Eu queria que o pastor Tiago e a ministra Ariane falassem um pouquinho disso, né, do envolvimento de vocês ministerialmente, e como que nós, como igreja, temos sido suporte nisso e também convidando os casais para participarem conosco aí. Legal, a gente está à disposição de todos os casais, né? Eu e a Ari, nós temos a oportunidade e o privilégio de caminhar com casais mais jovens, né? Mas a gente está à disposição aí, através dos pequenos grupos, das nossas atividades que nós temos, os aconselhamentos, né? Precisou de ajuda, peça ajuda, né? Pede socorro, a igreja está aí, tem pessoas, casais que estão disponíveis para poder acompanhar e caminhar com vocês, então a gente está à disposição realmente para crescer juntos, né, e fazer realmente que o relacionamento de vocês seja uma bênção. Sim, quem sabe você está aí, você está passando por um ciclo aí de desconfiança ou até mesmo já descobriu uma infidelidade. É um caminho difícil e vai exigir perdão, vai existir muita conversa, mas a gente crê num Deus que restaura, num Deus que ama o casamento de vocês, e nós cremos nessa restauração, e como o pastor Wellington falou, nossa igreja tem um suporte muito especial para te dar, né? Seja com os cultos de casais, células, pequenos grupos, né? Então a gente se coloca à disposição. Legal, que bom. Bom ter esse bate-papo aqui. Eu queria que vocês dessem uma mensagem final, né?
Que dica que vocês podem dar para os casais que são aí, aqueles casais que vocês mais intensamente trabalham com eles, para início de casamento, mas também uma dica para os outros casais que já têm mais anos de caminhada aí. Então eu queria que a gente fechasse esse tempo aqui, depois nós vamos orar, mas antes de orar eu queria que vocês dessem essa última dica, esse último recado aí para quem está acompanhando a gente. Legal, casamento é fazer dar certo, né? Ele não vem pronto, ele não fica pronto e nunca vai ficar pronto. Você tem que fazer dar certo todos os dias. E como a Ari falou, né, para muitos a percepção é cada ano que passa piora. Mas diante de Deus, e quando nós colocamos Ele, né, a terceira dobra no nosso relacionamento, cada ano que passa melhora. Então, faça dar certo. E continuem se escolhendo. Mesmo num dia bem ruim, lembra que Ele é teu escolhido, lembra que ela é tua escolhida. Amém. Vamos orar então. Baixa a tua cabeça aí, fecha teus olhos, vamos nos colocar diante de Deus para que o Senhor, que Jesus possa ser a base das nossas vidas, do nosso relacionamento, do nosso casamento e, claro, a base para que a fidelidade seja um princípio, um valor fundamental aí na construção da sua família, do seu relacionamento. Deus, muito obrigado por esse tempo precioso que passamos juntos aqui, pastor Tiago, ministra Ariane, por esse bate-papo tão gostoso, tão leve, um assunto tão profundo, mas um bate-papo tão gostoso, tão leve sobre esse tema, nos ajudando a perceber, identificar áreas que precisam ser ajustadas na nossa vida. Queremos sim construir famílias fortes, queremos sim construir casamentos fortes, relacionamentos com os filhos fortes, queremos sim que as nossas famílias sejam fundamentadas principalmente no Senhor. Por isso nós estamos trazendo temas tão relevantes, buscando na Tua Palavra, buscando naquilo que o Senhor ensina para nós, nos propósitos do Senhor, esses princípios para as nossas vidas. Deus, que esse tempo seja um tempo de crescimento. Nós, como igreja, nos colocamos também à disposição para ser suporte que as famílias precisam, os casais precisam, porque em tudo nós queremos honrar ao Senhor. E nós sabemos que famílias que buscam ao Senhor são famílias fortes, são famílias que formam a base de uma igreja e a base de uma sociedade forte e unida. É isso que nós queremos. Então pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre cada casal, sobre cada pessoa, sobre cada família que está nos acompanhando. Pedimos a Tua bênção também sobre a vida do pastor Tiago, da ministra Ariane, no seu ministério. Fortalece seus braços, eles com certeza também têm seus desafios, suas lutas, mas que eles em tudo possam perceber a mão carinhosa do Senhor, o cuidado, a proteção e principalmente o direcionamento do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.